Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao colégio, à live do Colégio OEMAR, né? Agora nós vamos nos conectar com o nosso palestrante, o Caio, que é um ex-aluno da escola. Caio Henrique Viana Batista é um psicólogo, tem toda uma experiência na área de psicologia hospitalar. Ele é mestre em ciência pela Faculdade da USP, especialista em psicologia hospitalar das clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é psicólogo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, né? Como disse, para nossa satisfação, é um ex-aluno da escola. O Caio também tem um livro que ele já fez a noite de autógrafos, que se chama Psicologia e Oncologia, em transplante de medula óssea, tá? Vamos lá ao Caio. Um minutinho só, nós estamos tentando a conexão com o Caio. Já já ele entra. Estou vendo aqui algumas pessoas já. Obrigada pela presença de todos. Na verdade, nós vamos hoje conversar um pouco sobre saúde mental, fazendo uma parceria da escola com a família, onde nós vamos conversar sobre os aspectos da nossa vida e dos nossos cuidados com a nossa saúde mental, né? Então, nada mais e nada melhor do que uma pessoa que tem uma experiência, que já fez várias palestras e que diariamente está em contato com todo esse trabalho, né? Oi, Caio, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo? Com você, Regina, tudo bom? Tudo bem, é uma satisfação tê-lo aqui. Já dei uma introdução do seu currículo, né? E Ah, aí a gente já pode começar a conversar um pouquinho, né? Eu também falei do seu livro, tá? Da sua publicação, que acho que é um trabalho bem interessante, que mostra muito bem a sua experiência e o seu know-how nessa área, né? Mas, Caio, a gente poderia começar a conversar um pouquinho sobre as questões da saúde mental e a importância desses cuidados da nossa saúde mental, né? Que sim. é que nem cuidar da parte física, da parte orgânica, né? A gente precisa cuidar da mente, né? Então, eu gostaria que Com você cer- começasse a conversar com a gente vai articulando as coisas aí, tá bom? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje ajudando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre esse momento que a gente está passando, né? Para mim é uma honra ter sido ex-aluno do EMAR, conseguir falar um pouquinho aqui para todo mundo, né? Muito feliz. Bom, eu acho que na verdade é um tema bastante amplo, né? A gente tem bastante coisa para falar e que eu acho que uma live só vai ser muito difícil a gente conseguir contemplar um pouco, né? Quando a gente fala de psicologia, a gente está falando da vida, falando Uhum. da, né, como elas pensam, a maneira como a gente é impactado, tanto fisicamente como emocionalmente, por todas essas demandas que a gente tem vivido, né? E agora a gente tem uma coisa ainda mais ativa, uma coisa ainda mais difícil, né? Que é a questão da pandemia. Então, como a Regina já deve ter falado, né? Hoje eu trabalho no hospital e a gente tem visto uma rotina completamente diferente, né? Não só do profissional de saúde, mas de todas as pessoas, né, do mundo. Então tem sido um momento muito ativo, tem causado diversos problemas do ponto de vista político, econômico, social, do ponto de vista biológico, principalmente, né, porque é uma doença, né, mas agora a gente está vendo essa terceira onda aí, né, falando, que é a questão emocional. E ninguém, nunca, né, em momento nenhum, pensou que teria que ficar em casa tanto tempo, vivenciar confinamento por tanto tempo, né, não poder abraçar pessoas por tanto tempo. E a gente ainda tem vivido isso, embora a gente tenha conseguido perceber que a contaminação, né, o índice de mortes tem diminuído,
também, né, a gente tem visto na minha prática, mas ao mesmo tempo o coronavírus ele continua infectando as pessoas, né? E agora a gente tem visto diversas nuances emocionais nesse momento e tem sido muito difícil para todas as pessoas dar conta, né, da conta emocional. Então, deixa eu só comentar uma coisa do que você falou que achei interessante, né? Porque parece que as pessoas despertaram para o aspecto emocional agora, né? Como se fosse uma questão nova, né? Assim, não que as pessoas não dão importância para isso, mas parece que agora se acordou para a questão da saúde mental, né? Então, acho que, apesar da pandemia ser muito ruim, ela trouxe um aspecto importante para a gente começar a valorizar, né? Essa parte emocional, essa parte do cuidado com a minha saúde mental mesmo, com o meu estado depressivo e não com o estado patológico da depressão, né? Então, acho bem interessante isso que você está comentando, porque acho que colidiu com uma série de fatores que foi fazendo as pessoas olharem para isso com mais carinho, né? Eu acho que antes da pandemia, né, havia um modelo, na verdade, as pessoas entendiam, por exemplo, né, a gente pode falar isso com mais propriedade, ser psicólogo, mas eu acho que antes da pandemia a gente via o papel, por exemplo, do psicólogo profissional de saúde mental como um papel optativo. Né? As pessoas, na verdade, falavam assim, eu vou para o psicólogo, porque hoje eu tive um problema e tudo mais. Algumas pessoas tinham muito preconceito, na verdade, com essa área, né? E hoje as pessoas estão vendo como uma condição sine qua non. Exatamente. Uma possibilidade de vivenciar as minhas experiências nesse momento tão novo, sem uma ajuda. Né? Então, agora as pessoas estão percebendo os aspectos que têm uma importância tão grande quanto os aspectos físicos, né? Quanto as questões econômicas, quanto as questões políticas, né? Então, essas questões, elas têm aparecido com muita frequência para a gente, né? Então, uma coisa que eu tenho percebido é que o papel, né, do psicólogo, ele melhorou muito, né? A gente tem visto, na verdade, uma procura muito maior, né? E as pessoas entendendo, né? E as pessoas entendendo que saúde mental não é uma questão que dá para a gente deixar de lado. Não tem como deixar de lado. Exatamente. Parece que se valoriza mais essa procura com o psicólogo sem os estigmas de que o psicólogo é só para cuidar de quando está muito doido, quando está com algum problema, né? Acho que agora está muito mais valorizado essa parte da questão emocional, né? Acho que caiu aqui a conexão dele, está rodando. Já vai voltar. Caiu um pouquinho. Você entendeu o que eu falei? Não, você pode repetir para mim? Tá, não, eu estou falando assim que em cima da sua fala eu fui acrescentando isso, que eu acho que agora saiu aquele estigma que eu só procuro psicólogo, não vou procurar porque não estou doido, ou porque, né, tem uma fala assim no senso comum e tem também aquela fala, não, ainda dá para mim resolver esse problema, e agora essa entrada da importância de um trabalho, de uma troca, da relação, ficou muito mais valorizado, como você disse, a intervenção do trabalho psicológico com as pessoas. Parece que está muito mais fácil as pessoas aceitarem que eu preciso de um trabalho nesse sentido, né? Agora, eu tinha pensado de você falar um pouquinho, não sei se foge muito do que você pensou, assim, em termos da diferenciação um pouco da questão da depressão com a tristeza, porque eu vejo aí uma confusão, né? Tem uma hora que as pessoas falam, eu estou muito depressiva, e a gente vê que é um estado até triste, a pessoa está mais chateada, né? Então tem uma certa confusão, não sei como é que você vê isso. Então, na verdade, assim, a gente fala na verdade, né, Regina, de diversos aspectos, né, que são importantes de levar em conta, tá? Deixa eu te perguntar, Regina, vocês estão me ouvindo bem? Ou ainda está cortando? Tem algum problema? Não, tá um pouquinho baixo o seu som aqui para mim, mas eu estou ouvindo, né? Se você puder aumentar. Então, eu estou aumentando
Vamos ver se melhora um pouquinho agora. Ah, Eu acho melhorou que um pouquinho. melhorou? Melhorou. Ah, então tá. Bom, para falar um pouco, né? Primeiro, eu acho que as pessoas elas têm aí um senso comum, né? As pessoas imaginam que é depressão, né? Só que é muito importante fazer essa diferenciação, né? Essa diferenciação que a gente fala é que depressão não é uma tristeza, né? Depressão, na verdade, é uma doença e muitas vezes ela tem uma causa orgânica, né? Ela não tem uma causa apenas situacional, tá? Então, assim, existem pessoas que desenvolvem depressão, né, ou outras doenças por conta de questões orgânicas e aí sim elas precisam, por exemplo, do apoio de um médico psiquiatra, né? Ou seja, precisa de uma medicação, da prescrição de uma medicação em algum momento. Existem situações que podem desencadear a depressão. E como que a depressão ela pode ser, na verdade, diferenciada, né, daquela tristeza? Muitas vezes a tristeza que a gente vivencia por um momento ruim, né, ela tem uma causa, ou seja, aquele momento ele está sendo difícil e está sendo difícil lidar com ele de uma maneira geral. Então é natural a gente faz parte do processo, né? As pessoas hoje têm negado a tristeza veementemente. Então, por exemplo, até nas redes sociais, né, a gente tem visto, por exemplo, pessoas sempre muito felizes. Está sempre tudo muito certo, É né? uma realidade, é verdade. E nem sempre as coisas são muito assim, né? E assim, as pessoas negam muito aquela tristeza que às vezes é de um problema cotidiano, de alguma coisa que aconteceu errado, e que tudo bem, né? E é claro que também a depressão ela pode ser desencadeada também por uma questão situacional, mas que aquela pessoa não consegue elaborar aquele conflito, ou seja, ela fica sempre em torno daquele problema. Isso. Ela tem dificuldade, na verdade, de elaborar aquele problema em si. Então, muitas vezes tem essa causa situacional, tem questões de personalidade, né? Ou seja, as pessoas nem sempre elas conseguem dar conta dos problemas como outras pessoas. Então, por exemplo, a gente vê muitas pessoas usando livros de autoajuda, por exemplo, ao Aham. invés de procurar um profissional, né? Às vezes para ajudar num momento de vida difícil. Só que aquele livro de autoajuda, por exemplo, ele é autoajuda, ele ajudou provavelmente aquela pessoa que escreveu, mas não vai ajudar todo mundo igual, né? A gente não tem uma receita para cuidar de uma maneira igual, né? E como se fosse uma régua para todo mundo do mesmo jeito, né? Nem todo remédio vai resolver um problema que é uma situação difícil de acontecer. Então a gente vê um movimento de pessoas que se medicalizam muito, ou seja, todo problema que eu tenho eu preciso de um remédio para tratar dele, né? Ou pessoas que buscam outras vias, às vezes, que não são vias profissionais para ajudar nas questões emocionais e nessas tristezas e até mesmo em diagnósticos até fechados de depressão, sejam por uma via profissional. As pessoas procuram outras vias, às vezes, que parecem ser aquelas mais fáceis. E É. assim, uma coisa, né, Regina, que eu acho muito importante fazer aqui é o seguinte: a pandemia em si, ela tem trazido, na verdade, diversos sentimentos para muita gente. E esses sentimentos, eles entram nesse quesito da depressão, da ansiedade, do estresse, né? Então, eram coisas que antes pareciam muito fantasiosas, mas as pessoas começaram a ver isso Baixou o de som. uma maneira muito concreta, né? Ou seja, isso começou a se tornar algo muito forte. Caio, espera um pouquinho que o seu som baixou redondamente. Espera só um pouquinho, tem alguma coisa por aí. Vê se você consegue dar uma mexidinha aí. Nossa, aqui o seu eu abaixo. Brecou, tá brecando. Voltou aqui? Voltou um pouquinho, vai. Pode, vamos continuar, Vamos vamos lá. tentar. É. Ah, gente, ó, são problemas online da vida na pandemia. Então, natural. A gente precisa aprender a suportar isto também, não é? Também, também. Agora vocês estão conseguindo ouvir melhor? Tá tudo bem? Tá indo agora. Pode ir, pode continuar. Uma coisa assim que é muito importante, né, de mostrar aqui é que assim,
as pessoas estão vivendo isso de maneira muito mais concreta agora. Antes, o estresse, a ansiedade, a depressão pareciam algo de uma fantasia, de algo distante. E agora as pessoas estão vivendo isso concretamente. Ou seja, as pessoas estão percebendo que elas não estão tendo, às vezes, possibilidades de conseguir cuidar daqueles sintomas de depressão até mais graves, que é uma tristeza, uma apatia, que não tem, às vezes, uma causa específica. Claro que a causa da pandemia é uma causa muito maior, mas as pessoas também têm vivido sintomas de ansiedade com daquela ansiedade que trava as pessoas para fazer as coisas. Então, uma coisa que eu tenho ouvido muito dos pacientes, das pessoas que têm trazido um pouco isso para mim, é o seguinte: são sintomas de ansiedade que as pessoas começam a procrastinar, por exemplo. Então, elas têm uma atividade, elas têm uma aula para fazer, parece que tudo entra na frente daquele compromisso que ela tem. Tem pessoas que não têm conseguido trabalhar dentro de casa porque não conseguem começar ou iniciar uma tarefa. Ou seja, os sintomas de ansiedade, eles estão tão exacerbados, eles não são mais aqueles sintomas que a gente considera comuns, né? Ou seja, aquele frio na barriga, que as pessoas acham no senso comum, né? Frio na barriga, roer unha, nervosismo. Isso faz parte da ansiedade também. Mas as pessoas agora têm vivido isso de uma maneira muito mais intensa, trazendo até sintomas psicossomáticos, por exemplo, né? E o que são esses sintomas? Existem pessoas que têm sintomas de depressão, ansiedade, estresse. Isso tem sido até passado para o corpo em forma de sintomas físicos. Na pandemia, a gente observou também um movimento muito interessante. E foram pessoas que começaram a desenvolver sintomas da Covid-19, né? Que eram, por exemplo, falta de ar, até mesmo febre, diarreia, que era, por exemplo, um dos sintomas que também eram relatados, né? Enfim, alguns dos sintomas da Covid, mas por causas ansiosas, ou seja, sintomas de ansiedade que não estavam sendo bem conduzidos, porque a pessoa estava vivendo uma situação muito atípica. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de ansiedade, estresse, o estresse ele vem numa tentativa do corpo e da mente de se estabilizar, ou seja, voltar ao seu normal. E dentro desse momento de pandemia, as pessoas não viam e ainda não vislumbram ainda, né, um retorno àquele normal. Então, esses sintomas, eles começam a ultrapassar os limites. Ou seja, esses sintomas, eles podem vir num viés aí psicossomático, ou seja, eles podem passar por corpo. Tem pessoas até que têm outros sintomas, do tipo queda de cabelo, o músculo, por exemplo, espasmos musculares, né? Então, tem pessoas que, em situações de estresse intenso ou de ansiedade, começa a tremer um pouco o olho, involuntariamente, né? Algum outro músculo do corpo. Ou seja, as pessoas agora estão vivendo aqueles sintomas que antes a gente via em menor frequência, agora elas podem estar vivendo numa frequência muito maior, por conta dessa vida completamente diferente. Por exemplo, viver com pessoas que a gente gosta muito, 24 horas por dia, também trazem isso. Então, são coisas que as pessoas estão vivendo com muita frequência e estão vendo que a saúde emocional ela é muito importante. Agora, Caio, assim, tem muitos sintomas que se eclodem nessa situação da pandemia, mas que de uma certa forma a pessoa já carregava na sua característica, na sua bagagem psíquica, né? E só se dá conta, eu não sei se você concorda com isso, nesse momento, porque esse momento traz um afunilamento da vida, uma restrição de algumas coisas, mas a pessoa já tinha algumas questões, né? Então me parece que a pandemia trouxe um olhar para essa questão, por exemplo, do estado emocional de cada um, não é verdade? Ou você acha que não? Acho que a pandemia é específico de ter eclodido isso, porque o que eu acho é que as pessoas já têm. Por exemplo, eu já tinha uma carga de depressão em mim que eu não me dava conta, e agora com essa restrição a coisa ficou muito mais alterada. Não sei se você sente assim ou não. Então, assim, o que acontece? Se as pessoas já tinham alguma psicopatologia prévia,
com certeza, nesse momento de pandemia, isso se potencializou, isso ficou muito mais forte. Por quê? Porque essa questão, o fato da gente estar numa situação completamente atípica, propicia que esses sintomas se intensifiquem, né? Ou Uhum. seja, vamos supor que a pessoa já tinha uma depressão prévia, até tratada, já com seu terapeuta, com seu psiquiatra, às vezes ela pode descompensar desses sintomas. Então, por exemplo, o fato de viver uma coisa completamente diferente pode ser, vamos dizer assim, um grande gatilho, potencializador desses sintomas que já existem, né? Claro que a gente também fala, a gente fala de psicologia, quando a gente fala de pessoas, a gente nunca tem uma receita de bolo, tem É verdade. personalidades diferentes, né? As Uhum. pessoas têm vivências diferentes, personalidades diferentes, né? Claro que existem dicas e formas de manejar isso, mas que nem sempre vão funcionar do mesmo jeito para todas as pessoas. Até vou engatar uma perguntinha aí para que a gente recebeu agora, assim, como que a gente faria para tratar tudo isso, né? Quais os meios, quais os caminhos que a gente teria para lidar um pouco com como manejar essa situação toda, né? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante, né, Regina? Porque a pandemia ela tem trazido, na verdade, para a gente formas completamente diferentes a cada semana que passa. Então, por Aham. exemplo, quando a gente está naquele confinamento, né, no isolamento social mais restrito, e agora a gente tem algumas flexibilizações, né? Então, esses sintomas aí que a gente estava comentando, né, eles têm agora uma tendência de abaixar um pouco, de melhorar um pouco, porque tem uma flexibilização, por exemplo, de sair um pouco mais de casa, de conseguir andar numa praça. Então, antes as pessoas não estavam fazendo, né? Nada. Também intensificava, né, esse sintomas. Mas assim, via de regra, uma coisa muito importante. A gente está vivendo uma rotina completamente diferente. E essa rotina diferente, na verdade, deixou as pessoas completamente sem, né? Então, hoje a gente viu que a importância para amenizar esses sintomas de estresse, de ansiedade, de humor deprimido, é estabelecer uma rotina mesmo dentro de casa. Então, por exemplo, acordar numa hora específica, tentar almoçar num horário específico é muito Certo. importante, porque a gente tinha isso na nossa vida de trabalho, na nossa vida dos estudos, né? A gente tinha hora para fazer e hora para terminar de fazer, né? E é interessante que a gente fala isso também para os adolescentes, né? Para todo mundo, você está falando de uma maneira geral, mas a gente também orienta isso muito à adolescência, o nosso adolescente, né? Para manter essa rotina, porque com essa descompensação há isso que você falou, não há o cuidado com aquilo que neste momento precisa ser um pouco igual ao que era antes, né? Sim, exatamente. Então a gente precisa retornar um pouco nisso. Isso como que a gente pode pensar? Isso é uma forma de alcançar a saúde mental. Se a gente tem alguma estrutura, alguma regra que a gente coloca para a gente, né, isso já ajuda bastante. Então, por exemplo, parece muito simples acordar numa hora específica, mas não É. é algo simples, é algo que ajuda a gente até a modelar o nosso sono. Por exemplo, o sono é um dos preditores de qualidade de vida. Se o nosso sonho, os nosso sono, se o nosso horário de sono fica mais bagunçado, por exemplo, né, a nossa qualidade de vida cai. Se a nossa alimentação ela fica deficitária, por exemplo, agora eu vou só comer pizza toda noite, vou só pedir comida, né? Isso também não é positivo. Por exemplo, às vezes o ato de cozinhar, né, de ter algum lazer, por exemplo, no dia a dia dentro de casa é essencial. E as pessoas consideram isso algo muito secundário. E não, isso é muito importante de manter, né? Uma outra coisa, Regina, que é sensacional e que a gente tem feito isso, e tem funcionado praticamente como um aval emocional, né, para as pessoas. Primeira coisa, né, a gente pode estar vivendo muito difícil. A gente tem visto todos os dias nos noticiários notícias muito difíceis. A gente está esperando uma vacina todos os dias. Essa espera é uma espera que a gente não sabe exatamente que dia que vai acabar, tá? Então, assim, é muito importante que a gente também regule o fluxo de informações que a gente recebe. O que é isso? No começo da pandemia, no meio da pandemia, a gente vê que pessoas que desenvolviam mais sintomas de estresse, de ansiedade,
eram aquelas que tinham um fluxo enorme de informações sobre a pandemia. Ou seja, via todos os noticiários, estava sabendo de tudo que estava acontecendo, das fake news que eram passadas também, porque isso é um grande perigo e é um potencializador de sintomas de estresse. Então, a gente vê que esse fluxo de informações não é benéfico. É importante você saber o que está acontecendo no mundo lá fora, mas também é importante você saber o momento de acionar o seu lazer. Não dá para a gente ficar exposto a essas informações todo. É importante que a gente se atualize, mas é importante você saber que, não, olha, hoje eu vou assistir um jornal, amanhã eu vou assistir um filme. Então, essas coisas são muito importantes, porque a nossa mente também precisa descansar de algumas informações. A gente está recebendo alguns comentários aqui de que a rotina estrutura a vida, né? Que algumas crianças perderam completamente essa coisa da rotina e isso deixa desorganizado, né? Então, o que você está falando é algo importante, desde ouvir uma notícia até estruturar a rotina da vida, né? Isso é muito importante. E eu penso que isso, como é para as crianças, para os adolescentes, é para todos nós, né? A gente se sente... Uma coisa que você está falando também, e que eu acho que é bem legal de a gente deixar pontuado, é essa coisa da espera de algo que vai milagrosamente salvar-nos dessa pandemia. Né? Vai sim, mas isso tem um tempo de espera. A gente não tem o controle, por exemplo, sobre essa vacina, se ela vai ter todo um benefício do que está se falando, porque é uma coisa de pesquisa científica e a gente não tem esse controle rapidamente, né? Então, acho que uma das aprendizagens também que a gente está tendo nesse momento é lidar com aquela coisa da espera e do não controle da situação. Eu não posso basear minha vida na espera de uma vacina, mas eu posso estruturar algumas coisas para me cuidar até chegar essa vacina, né? Eu acho isso muito importante que você pontuou. E algumas pessoas estão deixando aqui nas mensagens isso também pontuado. Achei bem bacana, cara. Sabe, Regina, uma outra coisa que eu acho que assim, é de extrema utilidade é que assim, as pessoas também perderam uma coisa que é muito importante para a saúde dentro de casa, né? Principalmente as pessoas que moram com o outro. E as pessoas perderam a privacidade. Privacidade é muito importante. É importante você ter momentos sozinho também, né? Ter momentos de auto-reflexão. Então, assim, não só a organização da rotina, o fluxo de informações, o manejo das crianças, dos adolescentes em casa, que também tem que ser diferenciado. E cada criança também, a gente vê que tem uma personalidade muito diferente. Tem a sua cultura, é lógico, é verdade. Tá? Então, assim, todo mundo também participar dessas rotinas. É muito importante poder entender que toda a família também tem que participar das rotinas, mas que as pessoas também precisam do tempo dela. Né? Então, por exemplo, às vezes uma mãe que trabalha o dia inteiro, né, dentro de casa, que tem uma criança pequena para cuidar, né, que tem que pagar as contas, que tem que limpar a casa, porque não pode receber alguém que pode ajudar para fazer uma rotina, alguma coisa, né? Essa pessoa também precisa de cuidado. Procurar também um profissional que atenda online. Às vezes é muito importante procurar por um profissional de psicologia, né? Então, assim, ter práticas, por exemplo, de terapias integrativas, do tipo... tem pessoas que falam muito... tem pessoas que falam muito do mindfulness, que falam muito da meditação. Eu acho que, assim, a gente sempre tem que se ancorar, né, na questão científica naquilo que é comprovado cientificamente. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente pode fazer coisas que podem até piorar a nossa condição. É importante procurar um profissional de saúde mental, e mesmo esses que também falam de meditação, que conseguem promover algumas práticas. E uma outra coisa, Regina, é esporte. As pessoas não sabem, mas existem até artigos científicos que falam da importância do exercício para... Caiu um pouquinho de novo. Brecou. Voltou? Caiu um pouquinho e já voltou. Então, você está falando da atividade física, né? Estou ouvindo, pode falar. Isso. Então, assim, por exemplo, pessoas que, por exemplo,
existem artigos que falam que a atividade física ela tende a diminuir o estresse, a ansiedade, e até falando de uma coisa extra que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas existem pesquisas que comprovaram que a atividade física ajuda até a evitar a demência, por exemplo. Né? Então, até recebi uma pergunta aqui que diz assim: tem como não tomar remédio para ansiedade? Eu acho que você está dando um belo exemplo, né? Uma das coisas é a forma da atividade física, você não acha? Sim. Tá? E assim, a atividade física, ela ajuda a bater o estresse, ela organiza o nosso corpo também precisa desse estímulo, né? Então, até mesmo para todos os pontos da nossa vida, a gente começa a pensar melhor, a gente dorme melhor, a gente faz a nossa digestão melhor. Então, a atividade física ela é super importante, tanto para os adolescentes, para as crianças e para os adultos também. Caminhadas, essas coisas ajudam bastante, né? O pessoal está participando bastante, Caio, falando dessas questões e dizendo o quanto que eles estão concordando com o que você fala, está sendo bem bacana. Então, Caio, deixa eu só emendar uma pergunta nessa questão que você está falando. O que você poderia falar para os adolescentes especificamente? Porque a gente está falando muito da gente enquanto adulto e tudo que você falou cabe para os adolescentes. Mas existe uma certa resistência nesse cuidado. A adolescência está num nível de trabalho pessoal muito impulsivo, é aquilo que é imediato, que eu resolvo de imediato, né? E talvez a gente possa pensar um pouco como esse adolescente precisa mesmo de tudo isso até que você falou, rotina, exercício físico, alimentação em determinados horários, mas eu vejo uma certa resistência a assumir isso, entendeu? Sim. Eu acho que assim, na verdade, né, primeiro é importante contextualizar um pouco a vida adolescente, né? Então, quando a gente fala de adolescente, a gente fala que é uma fase de transição muito importante para a vida adulta, né? Então, é aquele momento que você sai da vida de criança, você deixa aí de ser tratado como criança, mas você também não é tratado como adulto, né? É uma coisa muito diferente. E assim, é uma fase de autodescoberta muito grande que a pandemia tem prejudicado nessas autodescobertas. A gente sabe que a adolescência é uma etapa fundamental na socialização das pessoas, ou seja, na forma como elas se expressam, no desenvolvimento da personalidade, né? E, assim, a resistência de alguns adolescentes pode ter. Eu acho que é muito importante que a gente coloque a forma de conversar com o adolescente de uma maneira muito mais de igual para igual. É importante que, por exemplo, eles entendam os porquês que eles têm que fazer, né? Então, por exemplo, os estudos. Por que que eles funcionam? Por que que você promove uma escola com um adolescente? Muitas vezes eles vêm com uma ideia de escola muito infantil. Ou seja, eu sou obrigado a estar ali para fazer determinadas coisas. Mas não pensam no objetivo, né? E muitos adolescentes, na verdade, estão numa fase importantíssima de escolha de carreira, né? Onde te requisitam que você escolha uma carreira. Mas para chegar lá, você precisa passar por determinadas etapas e que a escola é fundamental para que você consiga alcançar o seu objetivo. Então é muito importante que até para a adesão dos adolescentes para aquilo que a escola promove, eles entendam o real significado do que eles estão fazendo, mesmo dentro dessa. É importante também, Regina, saber que um adolescente, o trato é muito diferente de uma criança. Então, você tem que falar de uma forma que faça compreender, que faça sentido para ele. A gente tem visto, assim, que tem funcionado para muitas pessoas. Então, por exemplo, a colocação de regras de uma rotina com um adolescente, é importante que ele participe dessas regras. Ou seja, o que ele acha que é melhor para que ele faça, e esses combinados, eles são mantidos, às vezes, pelos pais, pelos tutores, né? Eles são mantidos de acordo com os combinados já pré-estabelecidos com aquele adolescente. Tem adolescente que produz melhor à tarde, tem adolescente que vai produzir melhor de manhã, né? Ou seja, a gente está falando aí de pessoas que têm muita personalidade. A gente até vê crianças, né, com muita personalidade, eles já falam o que querem, o que não querem, como querem. Então, imagina a adolescente, né, que
A adolescência é uma fase que você, muitas vezes, você é colocado como criança e muitas vezes você é colocado como adulto. E você não tem muito essa definição. Então, em casa, é muito importante que os adolescentes partilhem das decisões, até mesmo para ter uma melhor adesão, para conseguir estudar melhor. É porque fica uma ambiguidade para o adolescente, né? Como você falou, ao mesmo tempo que a gente fala que ele é grande, é independente, tem que ter autonomia, a gente também não permite determinadas coisas, também não faz, como você falou, ele participar de determinadas decisões que remetem a ele diretamente, né? É uma coisa assim que a gente tem muita dificuldade de acesso a eles em função dessa não compreensão da gente enquanto o profissional, ou mãe, ou pai que lida com eles, né? É uma coisa bem... E eles são tão ricos, né, em trazer ideias e projetar e trazer para a gente ideias novas e possibilidades da gente se movimentar também diferente daquilo que a gente tem como regra e como determinação, né? Então, eu acho bem bacana trabalhar com adolescente, mas o desafio está justamente aí no estabelecer algumas coisas que a gente às vezes acha, a gente acha importante que eles façam, mas não é assim que a gente tem que passar, né? Até Ok. porque, né, essa transição, né, ela é muito difícil para os próprios pais perceberem, né? Quando que o seu filho Exatamente. deixa de ser criança para virar... Não é E eu fácil acho para que para a gente mesmo, enquanto escola que lida com eles, também fica difícil, né? Às vezes a gente não tem que fazer porque tem que fazer, mas talvez tenha um caminho de conversa diferente, né? Ô Caio, mas chegou uma pergunta aqui que eu queria te fazer, que foge um pouquinho desse nosso assunto da adolescência aí, que fala assim, como agir com pessoas em casa, uma pessoa que está em casa e está com Covid? Minha cabeça está um nó, então acho que é uma colocação de uma pessoa que está vivendo isso. Tem uma pessoa em casa que tem a Covid, mas que está difícil de articular tudo isso. O que você acha que a gente poderia estar falando para esse tipo de situação? primeiro, né? Assim, hoje, eu acho que a gente tem já uma série de... Né, fala um pouco das medidas sanitárias aí, né? Por exemplo, de cuidados, né, com as pessoas em casa. Existem até cartilhas que falam de como tratar uma pessoa que está com Covid, né? Então, por exemplo, existem coisas muito básicas, né? Então, se houver essa possibilidade, se houver, né? Porque existem casas e casas diferentes, estruturas muito diferentes. Mas, por exemplo, se essa pessoa tem a possibilidade de ficar num cômodo da casa, né? O uso do banheiro, por exemplo, rodiziar muitas vezes, né? Para que essa pessoa consiga tomar banho, para que a outra pessoa que vai entrar consiga higienizar o lugar, muito importante. A observação de sintomas também é importante. Ver se esses sintomas eles estão aumentando e, principalmente, procurar o médico, né? O médico é a figura essencial nesse momento. Existem hoje canais de telemedicina para orientar pessoas que estão vivendo com outras pessoas dentro de casa. Então, assim, por exemplo, pessoas que estão vivendo com uma pessoa que tem sintomas leves, é importante que essa pessoa tenha os próprios pratos, os próprios talheres, né? Para que o risco de contaminação seja menor. O uso de máscara mesmo dentro de casa é muito importante, principalmente no contato direto com essa pessoa. Tá? Então, por exemplo, não negligenciar em hipótese alguma. Tá? O álcool em gel é o melhor amigo. Né? Então, eu acho que são coisas que a gente tem visto o tempo todo. Né? Então, por exemplo, essa pessoa que está com a Covid dentro de casa, a lavagem de roupas tem que ser diferente. Né? Então, o mínimo de contato que você puder ter com essa pessoa para manejar melhor esse ambiente, para não correr, vai muito nesse sentido, de seguir as regras, né, que a gente tem visto que os médicos trazem para a gente. É importante sempre procurar informações verídicas de médicos que trabalham com isso, né? Então, por exemplo, tomar muito cuidado com as informações que são recebidas aí por amigos, WhatsApp e tudo mais. Existe o site do Ministério da Saúde que consegue trazer para a gente aí medidas de segurança dentro de casa que são muito importantes. Sempre procurar uma fonte confiável para conseguir manejar essas questões dentro de casa. E uma coisa que é importante do ponto de vista emocional disso
é que assim, as pessoas que estão cuidando dentro de casa, pessoas que estão com a Covid-19, é importante também que elas se apropriem desses cuidados. Ou seja, a partir do momento que eu estou tomando todos os cuidados, a probabilidade de me contaminar é menor. Então isso já deixa também a gente de coração mais tranquilo, né? Ou seja, eu me apropriei de que eu sou capaz de fazer todas as medidas de segurança. Logo, a probabilidade de pegar ou de me contaminar com a Covid-19, ela se torna muito menor. Porque Então, muitas vezes, deve pode ficar falar. um movimento muito persecutório da pessoa. Eu estou cuidando, eu também vou pegar, né? E acho que isso que você está falando, porque por isso que na pergunta veio, minha cabeça está um nó, porque acho que tem essa relação de persecutoriedade. Eu vou pegar, como é que eu cuido, né? Acho que isso que você falou é importantíssimo. Se eu me aproprio de que eu estou cuidando, estou cuidando de mim também, isso já é um passo para tranquilizar, né? Exato. Então, por exemplo, se você sabe de todos os cuidados, você está fazendo todos os cuidados, é importante que você se coloque nessa situação. Ou seja, eu sou capaz de cuidar de mim, eu sou capaz de prestar um cuidado adequado ao outro com segurança. Se eu estou fazendo tudo direitinho, não tem motivo ou a probabilidade de pegar essa doença. Então, isso é muito importante para quem está cuidando em casa, porque às vezes o medo é tão grande que paralisa essa pessoa, e às vezes Exatamente. ela esquece, por exemplo, do cuidado que ela tem que prestar para outra. Por exemplo, uma coisa muito importante é que sempre que tem alguém em casa com a Covid, você precisa prestar cuidado para essa pessoa. É muito importante que você tenha em mente o seguinte: eu vou fazer todo passo a passo para cuidar dessa pessoa com calma, né? Ou seja, eu vou checar tudo que eu tenho que fazer, qual é o passo a passo e vou fazer. Então, a calma ajuda muito até na segurança emocional de quem está cuidando de outra pessoa com Covid. Isso eu acho fundamental que você falou agora, né? O processo interno de poder dizer eu estou cuidando, fazendo tudo e vou ter calma diante disso, porque dá uma ansiedade, né? Porque eu, por exemplo, só de imaginar já fico ansiosa. Imagine tendo a pessoa lá, né? Mas acho que é isso que você está falando, a gente conseguindo lidar com essa parte emocional, de passo a passo, de buscar orientações, isso vai ser muito importante até para cuidar da minha saúde mental, né, também, porque senão a coisa se atropela toda, né? É bem interessante mesmo. Então, deixa eu ver se a gente tem mais algumas perguntinhas aqui, Caio. Tem um comentário aqui, essa doença é assustadora e desestabiliza muito, né? Eu acho que é isso mesmo, é uma doença que deixa a gente muito angustiado, né? Você tem vivenciado isso? É aquela coisa, né? É aquilo que eu falei um pouco no começo. É uma doença assustadora porque a gente não conhece. Tudo aquilo que a gente não conhece causa medo. A gente lida com medo o tempo todo, né? Principalmente se a gente não tem o conhecimento daquilo que a gente está vivendo. Muito difícil, né? A gente ter essa dificuldade de não saber o que está acontecendo. Regina, você está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, pode continuar, tá Não, ótimo. é que aqui parou um pouquinho a sua tela, só para saber, Ah, né? não, estou te ouvindo bem, pode continuar. Então assim, né? O que acontece? É muito importante, né, que a gente entenda que é um momento tão ativo e por isso que ele desestabiliza tanto, né? É por isso que, assim, foi aquilo que eu falei no começo, né? O estresse, a ansiedade fazem parte desse processo. A gente só pode ter ações para minimizar os efeitos dessas reações emocionais. Uhum. Então, uma outra coisa que eu acho que é bastante importante é que, assim, a gente observe o momento da pandemia que a gente está vivendo, né? Ou seja, a gente está vivendo hoje um momento de flexibilização. Também é importante que a gente consiga que a gente consiga compreender que a gente está num outro momento, que ainda precisa de cuidado, mas que essa flexibilização está mostrando para a gente que agora a gente pode viver um pouco mais, ou seja, a gente pode sair um pouquinho, a gente pode ir com todo o cuidado para alguns outros lugares. Isso também tende a amenizar Desculpe, a gente sente? tende a amenizar esse sintoma.
Ah, tá. É porque tem até uma colocação aqui que eu me identifiquei muito com ela, que é como lidar com a sensação de que grande parte das pessoas estão levando uma vida normal e parece que só eu e mais meia dúzia estamos cumprindo o isolamento. É uma sensação, a pessoa que colocou, eu também tenho essa sensação. Parece que só eu estou em casa, não saio, eu procuro sair o mínimo possível, né? A gente está vendo as pessoas na praia, as rodovias lotadas, as estradas lotadas, então é uma sensação de que a coisa não vai resolver, não vai funcionar, né? É aquela coisa, né? Assim, eu acho que agora é possível sair um pouco mais, fazer algumas coisas, né? Mas assim, é muito difícil a gente lidar com o problema do outro. Existem pessoas que realmente estão quebrando completamente as regras, estão quebrando completamente aquilo que foi proposto, né? A gente também tem que pensar que pode haver uma segunda onda da doença, tá bom? Então, assim, é muito difícil a gente tentar controlar, né, aquilo que o outro vai fazer. A gente pode tentar fazer por nós. O tempo inteiro é importante que a gente faça por nós, porque a gente está fazendo a nossa, né? É muito angustiante ver outra pessoa feliz, sim, angustiante, né? Mas é importante que cada um faça a sua parte e consiga lidar com aquilo que propôs para si mesmo. Até porque isso deveria ser uma atitude coletiva, né? Mas infelizmente existem pessoas que não têm essa possibilidade. Existem pessoas que enxergam, né, a Covid como algo fantasioso, que não existe. Então a gente vê também aí uma negação muito grande de quem tem saído, quem tem feito coisa. Então cada um enfrenta de uma maneira diferente. Algumas pessoas de uma maneira mais disfuncional e outras de uma maneira mais adaptada. É, a gente não pode se igualar a isso de que é tudo igual, né? A gente tem que lidar com aquela nossa meta, com aquele nosso objetivo de nos cuidarmos e cuidar do cuidar de quem está em volta da gente, né? Porque se a gente for pelo coletivo, talvez a gente caia no descuidado da vida da gente, né? É uma questão que eu acho que é importante que a gente pense, né? Mas às vezes dá uma sensação, porque quando veio essa pergunta eu senti isso também, uma sensação de que é isso mesmo, eu estou vendo todo mundo na praia, não que tem uma coisa, eu não estou na praia, né? Mas é essa sensação de que a doença vai voltar em maior velocidade, né? Porque se fala no isolamento, se vai falar nessa coisa dos cuidados, né? Sim. Então é isso. Mas assim, Regina, uma coisa que eu acho que é muito importante até da gente entender aqui, né? Que é uma coisa que eu tenho ouvido muito, que é a questão do novo normal. O que É, é esse novo normal? Eu acho que é uma coisa que, infelizmente, não cabe, tá? Muita gente tem falado, vamos viver um novo normal e tudo mais. Eu acho que a tendência das pessoas é fazer muita força para viver o antigo, né? Obviamente, a gente vai ver uma coisa muito nova na pandemia, que é a forma de se cuidar diante de alguma doença. Então, por exemplo, se alguém tiver com gripe, é bem capaz agora que eu vá de máscara no metrô, enfim, né? aham, Ou trabalhar de máscara quando eu tiver com gripe. A gente vai ver coisas muito novas, mas talvez a gente não mude antigos comportamentos, né? Então, por exemplo, a prova de que a gente tem dificuldade de aprender com a pandemia foram essas pessoas que negaram muito a pandemia, infelizmente, né? Então, é muito importante que a gente perceba que as pessoas são muito diferentes da gente, que a gente não tem o controle sobre o que elas vão fazer. A gente pode fazer a nossa parte. É importante que nós façamos a nossa parte dentro das nossas possibilidades. Existem pessoas que deixam de fazer a parte delas por uma série de razões. Existem pessoas que adorariam estar em casa, mas são de serviços essenciais, por exemplo. Podem estar, né? Então, assim, tem pessoas que têm vivido sozinhas desde do início dessa pandemia e têm vivido efeitos psicológicos muito difíceis de dar. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, a gente faz aquilo que a gente pode. Provavelmente a gente não vai viver esse novo normal, mas a gente vai aprender muito sobre a vida. Eu acho, Nina, que assim, vai aprender também sobre o valor de um abraço, né? Isso eu aham. acho
vai mostrar o que é o novo normal, né? Eu acho que só nesse Todos os valores, né? Eu acho que isso vai acontecer sim, eu acredito nisso. a gente vai saber o valor de um beijo, né? Isso. Que era algo que a gente não, talvez não desse tanto valor, e a gente vai aprender o valor da presença. O quanto é importante estar presente e o quanto a gente tem de ação sobre o outro, sobre mim mesmo, né? Acho que a gente vai aprender muito sobre a nossa vida de uma maneira geral. Isso sim pode ser um novo normal, né? Então, eu acho que é basicamente isso que a gente vai aprender. Caio, olha, a gente já está indo para o final, né? E antes de encerrar com você, eu queria só deixar uma frase que foi enviada aqui de esperança. Diz assim: acreditar na sua capacidade de superar, né? Eu acho que se cada um acreditar na sua capacidade de superar, a gente vai conseguir vencer muitas barreiras, desde que a gente lute para que elas sejam vencidas, né? Caio, a gente queria agradecer. Você não tem noção de como a gente está super feliz de ter um ex-aluno nosso, né, um cientista, trabalhando com aspectos da vida tão importantes, meu colega de trabalho, né? Então nós ficamos muito felizes, a equipe da OEMAR agradece você e eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo está muito feliz de te rever, porque tem muito ex-aluno aqui na nossa live que está junto com você também, acreditando, falando muito de você, falando do tempo que trabalhou com você, muitos professores, foi meu aluno, então a gente fica muito satisfeito de você estar aqui e muito feliz pelas suas contribuições, porque isso nos alimenta e nos deixa cada vez mais fortes também, tá bom? Regina, olha, eu não tenho como agradecer, estou muito feliz pelo convite, gostei muito de participar, sem palavras de poder contribuir um pouquinho com vocês, contribuíram na minha vida durante 15 anos, né? Ou seja, o EMAR foi 15 anos da minha vida, uma vida toda, né? Mas eu queria agradecer muito a todo mundo e mandar um beijo, né, para todo mundo que está assistindo, um abraço e agradecer mesmo de coração. E você, quando acabar essa pandemia, venha nos visitar, tá? Pode deixar. Tá bom? A gente agradece todo mundo que participou, com muitas colocações positivas, e a gente ficou muito feliz desse momento de reencontrar muitas pessoas, tá? Caio, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença e boa noite a todos, tá? Boa noite, gente. Obrigado.